Graça e paz. Eu sou o pastor Walter, o recadeiro de Jesus Cristo. Os senhores estão conectados no canal O Recadeiro de Jesus Cristo, que deixou este recado, entre tantos outros, deixou este recado para toda pessoa que ele está falando. João anotou no seu evangelho, no capítulo 15, versículo 6, assim Jesus está falando: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas, secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. Jesus não está colocando nenhuma obra para o homem fazer, para a pessoa fazer. Não está falando que precisa estar numa igreja, numa denominação. Não, ele não está colocando nada disso. O único ponto que ele está se referindo é que tem que estar nele. E foi ele mesmo que deixou. E João anotou no capítulo 12, versículo 32, João anotou o que Jesus está falando. Assim Jesus está falando: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, toda pessoa que acredita que Jesus Cristo a atraiu no corpo dele, lá na cruz do Calvário, conforme ele está aqui falando, esta pessoa está nele. E estando nele, a pessoa não vai ser lançada no lago de fogo. Isso é que importa. Daí a nossa insistência: o senhor, a senhora está em Cristo, muito cuidado, porque a morte é uma realidade, a qualquer hora a morte chega. Ninguém sabe o dia da partida para a eternidade. E se partir deste mundo sem estar em Cristo, vai ser lançado no lago de fogo. É Jesus que está falando. E ele não mudou nada. Ele está falando no capítulo 24 de Mateus, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus Cristo deixou este recado aqui também, para as pessoas não duvidarem. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o céu e a terra passarão, mas as palavras deles não hão de passar. O que ele está falando vai estar em vigor, não vai mudar. Não é porque está numa igreja bonita, numa igreja feia, numa igreja grande ou pequena, não. Não vai mudar. Ele deixou claro que ele vai atrair toda pessoa no corpo dele. Sim, ele já atraiu, porque já houve a crucificação de Jesus. Ele já foi crucificado. E se ele prometeu que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele, ele já fez isso. Depende agora da pessoa acreditar. Acreditar que o que ele está falando, ele não vai mudar. Ele não vai falar, estando numa boa igreja, estando numa boa religião. Não. Fazendo determinada obra, fazendo isso ou aquilo, você não vai ser. Não. Ele diz que se não estiver nele, vai ser lançada no lago de fogo. Então, muito cuidado. O senhor e a senhora têm uma alma para eternidade. Ela vai ficar eternamente viva. A alma nunca morre. E o bicho nunca se apaga. Não, o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, é eterno? É eterno. O senhor já pensou, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é muita coisa, né? E uma eternidade lançada no lago de fogo. Por quê? Por não estar em Cristo Jesus. Por quê? Qual é a razão? A razão é as religiões que tapeiam as pessoas. São os próprios líderes religiosos que inventam maneira de a pessoa ir para o céu, que Jesus não está deixando nada disso aqui. Por isso que eu sou o recadeiro de Cristo. Eu não quero mudar nada do que Cristo fez, porque se eu mudar, eu estarei sendo um concorrente de Jesus Cristo. E eu não quero ser concorrente dele, não.
Se ele está falando que tem que estar nele, para não ser lançado no lago de fogo, quem sou eu para falar que se o Senhor fizer isso, fizer aquilo, fizer uma esmola e etc., vai entrar no céu? Eu estarei fazendo uma concorrência com Cristo. Então, esse é o recado que Jesus Cristo está dando, entre tantos outros. Eu achei muito importante deixar para o Senhor, para a senhora, este recado que ele está dando. Está em vigor e não vai mudar. Se não estiver em Cristo Jesus, o dia que a morte chegar para te buscar, vai ser lançado no lago de fogo. Porque é Jesus que está falando. Não vai dar para pentear o cabelo nem pensar naquilo que vai crer, não. A morte surpreende a pessoa. Quantas pessoas morrem de repente, quantas pessoas tá viva e de repente parte para a eternidade. Por não estar em Cristo, por quê? O que impede a pessoa de não estar em Cristo? A incredulidade. A incredulidade impede a pessoa de acreditar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Que a Bíblia Sagrada registra aquilo que Deus falou e está falando. Não vai mudar? Não, embora muitas pessoas estão querendo mudar a versão bíblica, mas não vai dar para mudar. Por quê? Porque Jesus está falando aqui. O céu e a terra passarão, mas as palavras que ele falou não vão passar. Então este recado que nós deixamos para o senhor, para a senhora, deve ser levado em consideração. Considere, prepare-se para a eternidade. Qual é o preparo? Estar em Cristo Jesus. E como estar em Cristo? Novamente o senhor está perguntando? É crendo que ele te atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. E João anotou e está escrito no capítulo 12 do seu evangelho. João anotou isso. Jesus falando. Eu, quando for levantado da terra, atrairei toda pessoa a mim mesmo. O senhor, a senhora acredita? O senhor e a senhora acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se acredita, entregue-se à verdade de Cristo. Peça fé a Deus, para o senhor crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Deus dá fé para a pessoa que quer ser salva, que tem sede da salvação. Isso está escrito no capítulo 21 do livro de Apocalipse, verso 6. Ali está bem claro, Jesus está falando, tudo está feito. Aquele que quer e tem sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Não descuida, meu querido. Não se iluda com religião. Não. Não se iluda com ensinos errados. Não. Consulte a Bíblia Sagrada, que é o GPS divino. Esse é o recado que Cristo deixou para cada pessoa em cima desta terra, e eu, como recadeiro, estou repetindo para o Senhor. Que Deus te abençoe, te leve a pensar neste assunto e a buscar a fé que Deus dá para todo aquele que quer. Em nome de Jesus, nós deixamos este recado para o Senhor, para a senhora. Pensar bem, não descuide. É o recado dele que ele está dando. Glória a ti, papai, em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Jesus não está falando que você precisa estar numa igreja, que você precisa estar numa religião, né? Ele está falando que tem que estar nele. É tão simples esse aviso. Tão simples. Precisa estar nele. E só tem um jeito de estar nele, então vamos buscar esta fé para crer. Graça e paz.